Bom, é sempre bom estarmos reunidos em torno da palavra do Senhor. Nós estamos expondo a carta de Efésio. Nós trabalhamos aqui essa carta já há alguns meses e nós estamos no capítulo 4. Do capítulo 4 até agora, nós já meditamos até o versículo 16. Então faz alguns meses que nós estamos estudando do versículo 1 ao versículo 16. No último culto, nós paramos numa parte muito importante para nós, que foi nós entendermos a importância de cada membro do corpo de Cristo. Nós vimos que Deus, Ele age por meio de todos, Ele trabalha por meio de todos e Ele é sobre todos. Nós entendemos também a importância de estarmos juntos como corpo. Nós entendemos que um membro sem corpo não sobrevive, morre. Se você cortar um dedo, como nós falamos, o dedo fora do corpo, ele apodrece, ele morre. Porém, o corpo se mantém vivo sem um membro. Um membro não se mantém vivo sem um corpo. Mas nós vimos também a importância do corpo prestar socorro para o membro cortado. Então nós vimos que entre nós, como igreja, como corpo de Cristo, um membro é muito importante. Então nós não deixamos, quando nós machucamos alguma parte do nosso corpo, o restante do corpo presta socorro para aquela parte machucada, fraturada. E é assim também no corpo de Cristo. Nós aprendemos que há uma importância, que é preciso que nós estejamos unidos no cabeça que é Cristo. Então nós vimos essa importância de termos Cristo como sendo superior a todos. Nós vimos a importância de um ter o outro superior sobre si mesmo. Então cada um tem um superior ao outro. E nós entendemos ainda uma coisa mais maravilhosa, que é o quê? Quando Deus dá dons específicos, no caso de pastores e mestres e evangelistas, não é para nós sobrepormos sobre vocês, mas é para nós estarmos um degrau abaixo de vocês, porque nós somos servos de vocês, não estamos acima de vocês. Nós vimos também que apóstolos e profetas não existem mais, porque os apóstolos de hoje não cumprem os requisitos da Bíblia. Para ser um apóstolo é necessário ter o quê? Andado com Cristo desde o seu batismo até a sua ascensão. Então nenhum apóstolo no dia de hoje cumpre com esse requisito. Então não existe mais apóstolos. E os apóstolos, os 12, mais Paulo, foi dado para um propósito. Nós aprendemos isso também no último culto. Nós aprendemos que o dom não é para auto se edificar. Quando Deus dá o dom de pastor, é para que eu possa ajudar o corpo a crescer, para que o corpo trabalhe entre si. Nós vimos essa importância. Então, todo dom não é para se promover. Quando Deus lhe dá um dom, é para que você ajude o corpo de Cristo. Então, nós vimos que os apóstolos, os 12 mais Paulo, cumpriram o propósito ao qual eles foram levantados, que era o quê? Trazer revelação e doutrina para a igreja. Se nós dissermos que tem apóstolo nos dias de hoje, nós estamos dizendo que ainda há revelações a ser trazidas à igreja. E nós não precisamos mais disso porque temos a Bíblia. A Bíblia é tudo o que precisamos de modo de regra, fé e prática. Não precisamos nada além da Bíblia. Então, tudo o que precisamos como os cristãos está na Bíblia. Então, toda a regra, toda a prática e toda a fé está aqui. É regra, fé e prática. Está aqui. Então, os apóstolos cumpriram esse propósito. Os profetas também cumpriram esse propósito ao anunciar a vinda de Cristo. Então, veja, Deus ele deu esses dons para suprir o corpo, que é a igreja. E nós vimos também essas partes que, quando o corpo tem
alguém para trazer uma doutrina correta. Você cresce de maneira certa. É como os nutrientes necessários para que uma criança cresça. Então, se você não dá uma boa alimentação para a criança, se você não dá uma boa alimentação, a criança ela não vai crescer de maneira correta. Mas quando você dá uma boa alimentação, ela vai se desenvolver normalmente. Então, por isso é importante essa parte do pastor, o evangelista para o crescimento do rebanho. Esses dois dons ainda estão em validade para a nossa geração. Deus pode levantar pastores e Deus pode levantar evangelistas para cumprir este requisito. Então isso é importante, nós vimos isso. Nós vimos também no último culto, o que nós vimos? Nós vimos que é necessário ter então esse belo conhecimento para que o corpo cresça. Então veja, o pastor ele instrui os membros ministram entre si. Isso é importante, todos trabalhando, todos ministrando entre si, para que o corpo cresça, para que o corpo, para que cada parte contribua para o crescimento. Então nós vimos isso no último culto. No culto de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos avançar mais alguns versículos. Então no culto de hoje, o que está preparado para nós da porção do Evangelho é do versículo 17, Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 24. Então essa é a parte que vamos meditar nesta noite e extrair do texto toda a doutrina possível do texto. Tudo aquilo que o texto ensina, tudo aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Então gostaria que vocês prestassem atenção do versículo 17 ao versículo 24, e depois nós vamos ver versículo a versículo, como nós estamos acostumados, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então a palavra diz assim: Isto, portanto, digo eu no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Que maravilha! Estamos aqui com uma boa porção do Evangelho mais uma vez. O apóstolo Paulo, o que nós vimos também no último culto, é exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Paulo ele está mostrando para nós a unidade do corpo de Cristo. Depois nós vimos que o corpo, ele tem, depois que nós descobrimos a unidade da igreja, nós descobrimos também a importância de cada um. E agora o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para nós exatamente para aquilo que fomos eleitos. Fomos eleitos e predestinados para andarmos em santidade e retidão. Isso que é a coisa mais maravilhosa. Então nós vemos aqui Paulo dizendo assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então veja,
O versículo 17, depois que o apóstolo Paulo ele fala desse crescimento mútuo da igreja, o que o apóstolo Paulo vai falar? O que nós já falamos, o que nós estamos sempre relembrando. Somos eleitos por Deus para a santidade. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui no versículo 17, quando ele continua a escrever a carta, isso é importante nós entendermos, ele está dizendo: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Então, entra mais uma vez naquilo que nós falamos, quando nós nascemos de novo, tudo muda. Nós passamos agora a produzir frutos do Espírito Santo. E o produzir frutos do Espírito Santo não é forçoso. Não é você se esforçar para amar. Não é você se esforçar para ser santo. Não, isso vai ser natural. É claro que vai haver uma briga entre a carne e o Espírito. Porque agora nós nascemos de novo. Agora o Espírito Santo habita em nós. Agora nós temos a nossa responsabilidade. Somos gerados de novo. Temos uma nova criatura. Mas quem tem que fazer o velho homem morrer? Quem tem que mortificar a carne? Quem tem que lutar contra o pecado? Somos nós, através do Espírito Santo. Então não há um descanso para nós na luta contra o pecado. Todos os dias temos que lutar contra o pecado. E todos os dias temos que nos arrepender do pecado. O que Paulo está mostrando é um contraponto que fica muito bem claro. Ele está dizendo assim, olha como os gentios vivem. Olha como eles pensam. Olha como eles agem. Veja o que eles amam. Veja o que eles adoram. E se você como cristão faz as mesmas coisas, você não é um cristão. É isso que ele está dizendo. E isso em todos os sentidos da vida. Então nós vemos que o Evangelho ele vai tocar todas as áreas da nossa vida. E aqui está uma coisa muito importante. Então Paulo está dizendo assim, olha, não andem, não vivam. Lembra que nós falamos que aqui andar é viver? Lembra que quando ele fala assim, que agora vocês vão andar através do Espírito? Andar é um movimento contínuo, é viver. A mesma coisa que ele está repetindo. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis. Isso é, não mais vivais. Não vivam de acordo como andam os gentios. Há uma diferença gritante. Há uma diferença enorme. Sabe, esses dias eu estava vendo alguém falar assim da antiga conversão e da nova conversão. E aquilo ali não é cristianismo. Aquilo dali não é evangelho. Ele falou assim que antigamente o homem frequentava um bar, tinha seus amigos, e aí quando ele se convertia, ele mudava seus hábitos. Vestia um terno, em vez de ir para o bar, ia para a igreja. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo, isso é religiosidade. Porque muitas pessoas trocam as suas roupas, mudam seus hábitos, frequentam as igrejas, andam com Bíblia debaixo do braço, mas não nasceram de novo. Evangelho é nascer de novo. Então veja, às vezes as palavras até são bonitas. Quando você vê lá o homem falando, não, é que antigamente você podia notar, você via a diferença do que era a igreja e do que era alguém do mundo. Mas na verdade o que nós tínhamos há muito tempo atrás era o quê? Religiosos. Mudavam as suas roupas, mudavam os seus comportamentos, mas não nasciam de novo. E isso não é evangelho. O evangelho é mudança interna. É os seus desejos, é as suas vontades, é aquilo que você é. É aquilo que ninguém pode ver.
Não é aquilo que as pessoas podem ver. Não é a sua roupa mudada. Não é isso. O que é o Evangelho? Paulo está dizendo, é não viver como vivem os gentios. Se você olha para o gentio e vê que ele está vivendo uma vida promíscua, você olha para o gentio, que é os mundanos. Aqui Paulo está fazendo um contraponto entre a igreja, o povo de Deus, e os gentios que não são o povo de Deus. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha como eles vivem, como eles pensam, como eles agem. Se você está fazendo as mesmas coisas, você não nasceu de novo, você não é igreja. E lembra do que nós falamos no último culto sobre o que a igreja se tornou? Lembra? Nós falamos que as pessoas agora vêm para a igreja porque se a igreja tem alguma coisa a oferecer para elas. Por que você vai para a igreja? Porque a igreja tem que me oferecer alguma coisa. E nós não estamos aqui para oferecer saúde física. Nós não estamos aqui para oferecer um bem-estar emocional. Nós não estamos aqui para prestar terapia, autoajuda financeira, autoajuda pessoal, autoajuda trabalhística. Não é isso, a igreja não está aqui para isso. A igreja foi colocada na terra para pregar o Evangelho de Cristo, anunciar as boas novas do Senhor, anunciar a boa obra que Ele realizou e concretizou para nós. Então agora Paulo está dizendo, tudo bem, entenderam isso? Entendemos, então vivam de acordo. Como está em outra parte da Bíblia, produzam frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de justiça. Então veja, o viver cristão não é trocar as suas vestimentas. Não. O que aquele rapaz falou nada mais é do que a religiosidade. Então Paulo fala isso. E então Paulo ele vai dizer outra coisinha muito importante, porque ele vai dizer como os gentios vivem. Ele vai dizer assim, e não mais andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamentos são nada mais do que desejos. Paulo ele fala isso em outra parte. E é interessante que lá em Romanos, Paulo vai falar o quê? Quando Deus deixa o homem viver segundo os seus desejos. Quando Deus deixa o homem viver segundo o seu coração. Quando Deus deixa o homem fazer tudo que lhe agrada. É a mais dura punição nessa terra para o homem. É um juízo antecipado de Deus. Se você está vivendo como um gentio, frequentando uma igreja, é o pior julgamento de Deus para você. Porque Paulo está dizendo, olha, não devemos andar na vaidade dos pensamentos como os gentios vivem. Por quê? Porque agora nós temos a mente de Cristo. Não é isso que ele diz para nós? Que aquele que nasce de novo, aquele que verdadeiramente é regenerado por Deus, aquele que verdadeiramente é tocado pelo Espírito Santo, aquele que verdadeiramente é ressuscitado espiritualmente, Deus dá vida espiritual. Deus te faz um novo homem, Deus te faz uma nova mulher. Então agora você é um filho de Deus. Ele está dizendo que o que flui agora do seu coração não é os mesmos desejos dos ímpios. Mas ele está dizendo que dentro de você agora vai jorrar uma fonte diferente. Lembra que nós falamos da onde que vem os pecados? Da onde nasce, da onde flui toda a maldade? Do coração do homem. Mas o novo nascimento é o quê? É tirar o coração de pedra, colocar o quê? Um coração de carne. Então agora esse coração de carne, ele é movido, ele é regido, ele é direcionado pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui para nós é o que, amados? Que não devemos nos comportar como nos comportávamos antes. Todas as áreas da nossa vida têm que ser fruto do Espírito Santo agora. Tem que fluir daí.
É isso que ele está dizendo para nós. Então o versículo 17, ele já nos dá uma direção. Ele diz assim: isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então veja, o ímpio, ele anda, ele renega o senhorio de Cristo. Ele é alguém rebelde. Ele é alguém... ele é um incrédulo. Por que nós falamos isso? Porque os ímpios, eles não pensam no juízo final. Os ímpios não pensam na eternidade. Os ímpios não pensam na santidade de Deus. Os ímpios não pensam no justo juízo de Deus. Os ímpios não pensam na ira de Deus. Os ímpios não pensam que haverá um julgamento final. Os ímpios não pensam no inferno. Os ímpios não pensam no dia do julgamento. Então eles vivem de acordo com os seus pensamentos, com as suas vaidades. Paulo está dizendo para nós claramente: olha, nós não devemos viver assim. Nós não devemos agir como eles agem. Temos que ter então o quê? Uma postura diferente. E isso é fruto do Espírito. Não é que você vai se esforçar, você vai gemer. O que ele está dizendo assim: olha, quando você nasce de novo, você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Simples assim. Você não vai ficar lutando com o pecado. Eu não quero. Não. Deus odeia, eu odeio. Deus ama, eu amo. Porque agora o Espírito de Deus habita em nós. As nossas afeições, a sede do pensamento, a sede do desejo, a sede do caráter, tudo agora mudou, foi renovado, foi dado nova vida, nós somos feitos novas criaturas. Então é isso que ele está dizendo para nós. Então, quando nós falamos de briga contra a carne, quando nós falamos de briga contra o pecado, é exatamente isso. Nós vamos resistir aquilo que nós não resistíamos. Nós vamos através do Espírito Santo, poder falar não ao pecado. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Lembra que no versículo anterior, Cristo derrotou todos os seus adversários, inclusive nós. Ele derrotou a morte, ele derrotou o pecado, ele nos libertou do poder do pecado, ele nos libertou da lei. Cristo venceu todas essas coisas por nós e agora nós temos posse. Então, quando ele está falando aqui para nós, ele está falando isso: olha, agora vocês não são mais escravos do pecado, agora vocês são meus escravos. E é importante entender essa palavra escravo, por quê? Porque as pessoas hoje falam assim: eu sou servo do Senhor. Mas eles não entendem o que é ser servo do Senhor. Ser servo é ser escravo. E ser escravo é viver para o seu Senhor. Pega um escravo. O escravo pode ir onde ele quer? Ele pode comer o que ele quer? Ele pode dar ordem ao seu Senhor? É isso que eu estou falando. O escravo agora, ele vive para agradar o seu Senhor. Ele trabalha por dinheiro? Ele trabalha por reconhecimento? Ele trabalha para ser agradecido? O escravo de Cristo é isso. Olha que interessante. Tem uma parte da Bíblia que diz assim: olha, quando vocês fizerem tudo aquilo que o seu Senhor mandar, vocês são um servo inútil. Quando você fizer tudo, você se torna um servo inútil. Então veja, nós não trabalhamos para ser reconhecidos, não trabalhamos para que Cristo nos reconheça. Não somos escravos deles por nada disso, mas somos escravos dele para viver por ele. Então veja a profundidade dessa palavra. Então Paulo está dizendo: vocês não são mais escravos do pecado, agora vocês são escravos de Cristo. Então vocês não vão viver mais como gentios, porque os gentios são escravos do pecado. É que nem nós já falamos. O escravo do pecado, aquele que vive com o pecado. Você já viu alguém adulterando com dor no coração?
Eu não quero fazer isso, não quero. Vai lá e adultera. Não, ele ama adulterar. O corrupto, pandemia, 400 mil mortos. E você acha que os governadores e outros afins estão com dó de roubar o dinheiro público? Não, eles estão roubando. Continuam roubando. E vão continuar roubando porque eles amam aquilo. São escravos do pecado. Você está vendo? Agora nós odiamos o pecado. Por isso nós abandonamos o pecado. Por isso nós não vivemos mais como gentios. Agora nós somos escravos de Cristo. Então veja, estamos falando de uma mudança de dentro para fora. Não de aparência, como um certo pregador disse por aí esses dias. Que dava para você ver que era algo distinto. Não, não era isso. Não era isso. Versículo 18, olha o que diz. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Então, olha que interessante. Paulo está dizendo assim, olha, os gentios só vivem da maneira que vivem. Por quê? Porque eles são obscurecidos de entendimento. Um cristão, ele é obscurecido de entendimento? Cristo não foi revelado para vocês? A vontade de Deus não foi revelada para vocês? O que Deus ama não é revelado para vocês? O que Ele odeia não é revelado para vocês? Então veja, essa é a diferença entre nós e o mundo. Essa é a diferença daqueles que nasceram de novo e daqueles que não nasceram. Já falei essa frase aqui e falo novamente. Existe só 3 tipos de pessoas. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existem os hipócritas que querem ser os dois. Existem os hipócritas que querem ser os dois. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Então ele está dizendo o que para nós? Paulo, não andeis como gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimentos. Agora ele vai falar uma coisa que nós estávamos assim. E os ímpios continuam assim. Eles falam, alheios à vida de Deus. Eles não têm a vida de Deus. Nós temos a vida de Deus. Porque quando nós estávamos mortos em pecados e delitos, o que Ele fez conosco? O que nós lemos lá no capítulo 2? E Ele vos deu vida. Quando estavam mortos em pecados e delitos. Viu? Estávamos como gentios. Obscurecidos de entendimentos. Vivendo de vaidade dos nossos pensamentos, seguindo os desejos dos nossos corações. Então é fácil, porque pelos frutos você conhece quem é quem. Os frutos falam muito. Então veja o que ele está dizendo, alheios à vida de Deus. O ímpio não tem a vida de Deus, o crente tem a vida de Deus. Aquele que nasceu verdadeiramente. Aquele que foi regenerado pelo Espírito, aquele que foi tocado pelo poder de Deus, e nós sabemos que poder é esse, porque em outra parte o que Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego, ou do gentio. Então o Evangelho é o poder de Deus, é isso que nos dá vida. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós entendemos o que Cristo fez na cruz, quando nós entendemos que Cristo viveu uma vida de obediência por nós, quando nós entendemos que Ele se doou na cruz por nós, quando nós entendemos que Ele assumiu os nossos pecados na cruz, quando nós entendemos que Ele desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou, e foi ressuscitado e subiu aos céus e hoje intercede por nós, é isso que é a vida em nós. Então nós vemos que ele está dizendo, olha, essa é a diferença. Os ímpios, os gentios, andam segundo a vaidade dos seus pensamentos. E eles são obscurecidos de entendimento. Eles são alheios à vida de Deus, coisa que nós não somos. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma doutrina muito séria. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o viver é constante. Por isso que nós falamos que nós não sofremos
para gerar os frutos. O religioso até se esforça. O ímpio até se esforça para parar de cometer alguns pecados. Hoje eu estava conversando com um rapaz na reciclagem, ele falou assim: eu vou me esforçar para parar de fumar. E às vezes as pessoas vêm para a igreja e também se esforçam para parar de fumar. Tá vendo? O ímpio pode se esforçar e parar. Um crente pode se esforçar e parar. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não se esforça para essas coisas. Ele pega a vida dele agora, ele entende que aquilo faz mal para o seu corpo. Não é uma regrinha para você seguir, não é uma regrinha. Agora eu me tornei crente, me dê as regrinhas para me seguir, para eu mostrar que eu sou crente. Não é isso. É um viver. É algo diferente, não são regras. Mas é algo muito mais profundo, porque nós entendemos agora que quando nós pecamos, não é que nós quebramos uma regra, nós ferimos o nosso amado, nós ferimos o nosso Deus. Então ele vai dizer, alheios, isso é, sem a vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu. Então veja o que Paulo está dizendo para nós. Quão gritante é você olhar e ver um filho de Deus e um filho do diabo. Quão gritante é você olhar um cristão e um ímpio. E aqui eu não estou falando para você olhar para as outras pessoas, eu estou falando para você olhar para você mesmo. É você olhar para você e falar assim, se alguém me visse, me reconheceria como um cristão? Não pela roupa que eu visto, mas como a maneira como eu vivo? Eu não estou falando para você olhar para as demais pessoas e falar assim, aquilo lá não é, tá vendo? O pastor pregou ontem e pelo que ele pregou lá, eu estou olhando aqui, isso aqui não é. Não, amados, não é isso. Eu estou falando para você e para mim. Olhar para nós e falarmos assim. Se alguém olhar para mim, vai me reconhecer como um servo de Deus? Não pelas roupas que eu visto, não pela nova prática de ir a uma igreja, mas por uma maneira de viver, por uma maneira de pensar, por uma maneira de agir, pelo ódio pelo pecado. Ou as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, poxa, se aquilo ali é ser crente, eu também sou. Eu não preciso frequentar uma igreja, porque aquele lá frequenta e pratica as mesmas coisas que eu. Ele fala de um inferno, mas vive como se o inferno não existisse. Ele fala sobre um céu, mas como o céu não existisse. Ele fala de um Deus santo irado contra o pecado, mas vive de uma maneira que isso não é verdade. Se tudo isso que ele fala não afeta ele, não muda ele, não transforma ele, como irá me transformar? Como irá me afetar? Quando eu olho para ele, eu vejo um ímpio, eu me identifico, eu me reconheço. Eu não vejo alguém que está aspirando pelo céu e encontrar um Deus santo, como nós falamos no último culto. Que as palavras que falamos são infinitamente menores de toda a grandeza desse Deus. Da santidade dele, da glória dele, da beleza dele. É isso que eu estou falando. Os ímpios têm que olhar para nós e se estremecer. Como lá em Sodoma e Gomorra olhavam para Ló e entendiam que Ló era um justo. E Ló olhava para as maldades dele e chorava todos os dias. A alma de Ló se amargurava, porque Ló não praticava e não consistia com o pecado daqueles que cometiam aqueles pecados. Não é que Ló só não cometia, ele abominava. Então o viver de Ló era um pré-julgamento daquelas atitudes. O nosso viver tem sido assim. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Será que nós estamos vivendo como eleitos de Deus, porque os eleitos são eleitos para a santidade? Então veja, é isso que nós estamos falando de evangelho. Não estamos falando de regrinhas.
Não estamos falando de, olha, faça isso, não faça isso, faça isso e não faça isso, e no final você vai para o céu. Não, não é isso. Porque sabemos que podemos cometer alguns pecados, ainda, infelizmente. Mas a diferença é que nós lutamos, nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos, nós abandonamos o pecado, nós não amamos mais aquilo, porque nós entendemos que aquilo Deus odeia. Então nós não andamos de mão dadas com o pecado, não estamos casados com ele, estamos divorciados porque Cristo nos divorciou dele na cruz. Essas coisas têm que ser reais para nós. Vivemos numa geração que perderam os padrões de Deus. Vivemos numa geração que a igreja perdeu a característica da igreja. Vivemos numa geração que os cristãos não são mais reconhecidos como cristãos, não por aquilo que vestem, mas por aquilo que são. As pessoas têm que começar a sentir medo novamente desse Deus, temor novamente desse Deus, quando olharem para nós, verem a nossa maneira de viver, verem a nossa maneira de se expressar, porque é isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Não andemos mais como os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, na ignorância, na dureza dos seus corações. E nós entendemos também que quando essas pessoas são endurecidas, é Deus que está endurecendo elas. Como Deus endureceu Faraó, e Deus foi glorificado em Faraó. Por isso que nós falamos, tanto naqueles que são salvos quanto naqueles que não são salvos, Deus vai ser glorificado neles. É isso que nós estamos querendo que você entenda. Então ele está dizendo na ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então aqui ele nos mostra coisas profundas. Ele está falando para nós, olha, o coração desses homens são endurecidos, como o de vocês também eram. Eles viviam no engano, eles viviam na vaidade dos seus desejos, dos seus pensamentos. Eles amavam mais os pensamentos, mais os seus desejos do que Deus. Sabe? É que nós sempre conversamos, sabe? As pessoas, elas estão muito preocupadas em não cometer pecados para fazer algumas atividades na igreja. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho tem a ver com salvação, amados. Ah, se você cometer isso, você não vai cantar. Ah, se você cometer aquilo, você não vai ter oportunidade. Não é isso. O Evangelho é algo mais profundo. Quando você está em desacordo com a palavra de Deus, você está perdendo a salvação. Você está dizendo com as suas ações que você não nasceu de novo. É isso que ele está dizendo para nós. Versículo 19, olha o que diz. Os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de... O que está escrito aí? Imundícia e cobiça. Gulosice e impurezas. Os homens têm as suas mentes cauterizadas pelo pecado. Eles são insensíveis ao pecado. A sua alma perdeu a sensibilidade disso. É tipo assim, o peixe, ele não sabe que está molhado. O homem, ele não sabe a gravidade que tem a sua natureza pecaminosa. Em Jó diz que o homem bebe o pecado como água. Eles amam o pecado, eles veneram o pecado, eles adoram o pecado, eles sentem prazer no pecado, eles não sentem aquilo que nós sentimos, tristeza. Nós já falamos sobre a tristeza sobre Deus, não é isso? A tristeza, há dois tipos de tristeza. A tristeza do mundo gera morte e a tristeza segundo Deus gera vida. Paulo ele escreve uma carta a Coríntios, repreendendo os coríntios. Os coríntios, ao receberem aquela carta, se entristeceram, porém mudaram de vida. E Paulo depois escreve uma outra carta dizendo, olha, a tristeza segundo o mundo gera morte, mas a tristeza segundo Deus gera vida.
E nós vemos muitos exemplos na Bíblia sobre a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus não é remorso pelo pecado. O remorso, você peca, aí você chora, antes que as lágrimas sequem, você está cometendo novamente o mesmo pecado. Isso é remorso. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que Pedro, quando ele fez o mesmo pecado que Judas, porque Judas traiu Jesus e Pedro também traiu Jesus, o que Pedro fez? Chorou amargamente. O pecado foi amargo para ele. Davi diz que um coração contrito e quebrantado Deus não resistirá, porque o verdadeiro holocausto para Deus não é sangue de animais. Então Davi falou assim, olha, um espírito, um coração de carne, um coração maleável, não endurecido, não petrificado, mas um coração maleável, um coração contrito, isso é, um coração entristecido por aquilo que fez. O Senhor não vai resistir. Por isso que ele diz, Pai, não retire de mim o teu espírito, antes crie em mim um espírito reto, um coração puro. É isso. Então veja, e tem outros tantos exemplos da tristeza segundo Deus. É o que Paulo está dizendo assim, o Espírito Santo nos deixa sensíveis ao pecado. E nós podemos ver essa sensibilidade de Deus quando Adão e Eva pecaram. Tudo que está acontecendo hoje no mundo, toda a mazela, tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no ser humano foi por causa de um único pecado. A coisa mais terrível que acontece com o homem é a morte, tanto física, espiritual e eterna, por um único pecado. A terra geme até hoje, a terra produz abrolhos e espinhos por um único pecado. A queda nos levou a uma condição onde não podemos nos levantar, por um único pecado. E hoje nós cometemos tantos pecados e ainda não estamos sensíveis. Então veja, os homens vivem, eles são insensíveis porque estão endurecidos. Homens de dura cerviz. Homens que amam os seus desejos. Eles amam mais os seus desejos momentâneos e passageiros do que a eternidade com Deus. É isso que estamos dizendo quando cometemos pecados e não nos arrependemos deles. Estamos dizendo assim, olha, eu amo mais isso, eu amo tanto que eu me dou por completo, eu dou o meu corpo, eu dou os meus sentimentos, eu dou a minha vontade, o meu desejo, eu dou tudo aquilo que eu sou por aquele único momento. E esqueço de um Deus maravilhoso, eterno, poderoso, excelso, que estás no céu, olhando e aguardando a sua noiva santa, imaculada, sem ruga, sem mancha. É isso que nós estamos trocando. Sabe o que eu acho interessante? Que quando nós vemos Esaú trocando com Jacó, nós falamos assim, poxa, um prato de lentilhas. Que bobo. Como ele foi tão imbecil. Quando ele foi tão imaturo, ele trocou a primogenitura por um prato de comida, e nós estamos trocando a eternidade, amados, por coisas perecíveis, momentâneas, não duradouras. E quando nós olhamos para o pecado dos outros, nós sempre achamos mais ofensivos. Nossa, como pode? Mas quando somos nós, queremos achar desculpas. Quando nós olhamos Esaú trocando ali, nós falamos o quê? O que nós pensamos? Fale, pense. Quão imaturo, quão bobo, quão tolo. Como ele pode fazer isso? Eu no lugar de Saul, eu não tocaria. Amado, você está trocando uma coisa muito mais importante do que uma primogenitura. Veja, Esaú foi tomado pelo seu desejo do seu ventre. Ele não olhou as consequências. Então, olha, nós não sejamos insensíveis. Não podemos ser. Jamais.
Então, ele vai continuar, versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora, olha que interessante, versículo 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, nós vimos isso. Ele está apontando, olha, mas não foi assim que vocês aprenderam. Então, vocês estão entendendo o que Paulo está nos ensinando? Ele ensina a unidade do corpo, ele ensina essas coisas para nós, isso é maravilhoso. Paulo agora está dizendo, olha, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim. Aí ele vai dizer algo mais impactante no versículo 21. Ele vai dizer, se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz para nós, olha, se vocês de fato têm aprendido, se vocês de fato têm ouvido o Evangelho, se vocês vão viver de acordo com ele. Agora, se vocês não têm vivido de acordo com ele, então alguma coisa há de errado. Então, ele vai dizer, no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Cristo. Versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então Paulo, ele faz esse paralelo. Ele nos mostra com muita clareza o que é ser nascido de novo e o que não é. Ele mostra para nós, olha, se de fato vocês têm aprendido, se de fato vocês têm ouvido o Evangelho, se de fato vocês têm crescido na graça, se de fato o Espírito Santo habita em vocês, se de fato essas coisas são verdades, vocês têm que se despir do velho homem. Vocês têm que, como uma vestimenta, você tem que tirar. Veja, lembra que nós falamos que o Espírito Santo, ele nos dá vida e nós fazemos mortificar a nossa carne. É uma ordem para nós, façais mortificar os vossos membros. Matem o velho homem, é uma ordem para nós. É uma ordem para nós matar o velho homem. É uma ordem para nós matar a velha natureza. Mas pastor, nós não nascemos de novo? Sim, por isso vocês têm vida, por isso vocês têm o Espírito Santo. É por isso que eles regem os seus sentimentos, os seus desejos. Vocês nasceram de novo. E isso não foi vontade de vocês. Foi o próprio Deus fazendo de um homem pecador um filho dele. Foi Deus entrando e mudando as suas entranhas. É Deus pegando um coração endurecido e colocando um coração de carne. É Deus pegando desejos, vontade, sentimento e agora colocando o Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. Então veja, amados. Então o apóstolo Paulo agora ele está nos mostrando essas coisas, está dizendo, se de fato vocês têm ouvido, se de fato isso é verdade para vocês, se de fato vocês nasceram de novo. Nascer de novo é algo glorioso, é o poder de Deus. Não estamos falando de uma decisão humana. Não estamos falando de alguém se posicionando em favor de Deus. Não, nós estamos falando do próprio Deus gerando alguém, capacitando através do Espírito Santo. Então ele diz isso, olha, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Mente, conhecimento. Veja, é tudo novo. Desejo, vontade, sentimento, entendimento, conhecimento, revelação de Deus.
que é a palavra dele sendo revelada a nós, o evangelho dele sendo revelado a nós, o filho dele sendo revelado a nós. Essa obra maravilhosa que nós estamos falando do que é ser cristão e do que não é ser cristão sendo revelado a nós. Não estamos falando de coisas externas. Não estamos falando disso. Estamos falando de coisas internas, mais profundas, mais sérias. Estamos falando de uma nova vida, de um novo pensar. Então ele vai dizer para nós, então, primeiramente, despojis dos velho homem. Então, tire, arranque. Olha que interessante. Lá em Mateus diz o quê? Se a tua mão te faz pecar, tire ela. As pessoas tendem a amenizar essa passagem. Mas o que ele está querendo dizer para nós assim, olha a brutalidade que você tem que lidar com o pecado. Olha o impacto. Tire a sua mão, corte-a fora. Aí você tem que pensar, quão bruto é essa ação? Quão radical é essa ação? Não é? Você pegar e cortar e lançar fora e falar assim, graças a Deus que eu só perdi um membro e não meu corpo todo. Se os teus olhos faz pecar, tire eles e arremessa para longe. Olha a brutalidade. Olha essa cena, amados. O que a Bíblia mostra para nós é que nós olhássemos para isso e isso impactasse a nossa vida. E não que nós amenizássemos isso. É claro que não é para tirar, nós sabemos disso, mas não temos que falar isso. Tirar o impacto da palavra. Nós temos que fazer com que você entenda que não é para tirar, mas é para que você entenda a brutalidade como você tem que lidar com o pecado. A radicalidade. Tem coisas que é você que tem que tirar da sua vida. É isso que ele está dizendo. Lance para longe, para fora. Pense na dor que é cortar um membro. Pense na dor que você tem que sentir em romper com algumas coisas. O que é isso? É como aquela história. Ah, mas eu sou dominado por isso. Eu não consigo abandonar esse pecado. Vamos dar um exemplo, tá? Ninguém faz isso aqui. Vamos dar um exemplo. O camarada está lá, celular, na sala, sozinho, assistindo vídeo pornô. Ele fala que não consegue parar com isso. Eu não consigo parar com isso. Isso aqui é meu vício. Tá lá. Aí daqui a pouquinho alguém mexe na porta e abre e ele desliga o celular. Ué, mas aquilo não dominava ele? Ele não conseguia parar com aquilo? Mas quando ele ouviu alguém chegando, alguém não desligou? Você está entendendo o que eu estou falando, amados? Ele tem domínio sobre aquilo. Ele fala que não tem. Ele fala que aquilo o domina. Mas ele teme mais um homem do que Deus. Ele acha que aquele pecado é secreto. Que ninguém sabe que ele faz aquilo. Mas aquele pecado no céu é escancarado. Os anjos estão vendo, os demônios estão vendo, o próprio Deus está vendo, e ele não se importa com isso. Mas quando ele vê que um homem que nada pode fazer contra ele, que um homem que não pode matar o corpo dele nem lançá-lo no inferno, ele teme. Eu estou dando só um exemplo. Você agora pode usar esse exemplo para qualquer outra parte da sua vida, qualquer outro pecado. Qual outro pecado aí que você pode imaginar que você não consegue? Você fala, isso me domina. Mentira, mas isso não te domina. É que você ama mais isso. Você ama mais isso do que Jesus. É assim que nós tratamos com o pecado. Corta, lança fora. Odeie aquilo que Deus odeia. Ame aquilo que Deus ama. Faça uma escolha santa. É isso que ele está dizendo. Então, despir, tirar.
A Bíblia, em outra parte, faz: matem o velho homem, mortifique os vossos membros, faça morrer. Olha, a Bíblia fala isso. Faça morrer. E você tem que agir com brutalidade contra o pecado. E aí ele vai dizer: renoveis do novo homem. Esse novo homem, nós somos conformados a quem? Com quem que nós temos que nos parecer? Com Cristo. Com quem nós somos conformados, pressionados, até que Ele seja formado em nós? Cristo. É aqui que nós temos que entender isso. Nós somos a imagem de Cristo. Nós agora temos a imagem de Cristo em nós. É isso que eu quero que nós entendamos nessa noite. Então, despojem, tirem o velho homem, renovem do novo homem, criado segundo Deus. Lembra que nós estávamos falando agora de pouco? O novo cristão, aquele que nasce, é uma obra de Cristo, de Deus. É Deus que gera esse novo cristão. O mesmo poder que foi usado na criação do mundo é usado na nossa conversão. O mesmo poder. O mesmo poder que Deus usou para criar todas as coisas, para nós se tornarmos filhos de Deus, tem que ser usado o mesmo poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é usado na nossa conversão. Nós estávamos mortos e agora temos vida. Vida física, vida espiritual e vida eterna. Cristo venceu a morte em todos os aspectos. Nós estávamos mortos espiritualmente, iríamos morrer fisicamente e morrer eternamente, a segunda morte, a morte do lago de fogo, seríamos lançados lá. Primeiro nós somos lançados no inferno, depois o inferno é lançado dentro do lago de fogo. Disso, Cristo venceu essas coisas por nós. Então veja, então agora nós temos que ser renovados, revistais. Então nós vamos tirar e nos revestir de Cristo, da nova criatura. E ele vai dizer que é criado segundo Deus. Olha o que ele vai dizer: em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa é a porção do Evangelho para hoje. É o que nós temos. Veja, o que é a regeneração? Não são regrinhas, amados, mas é um viver verdadeiro. É um viver santo. É um viver de acordo com a verdade. Somos gerados dela, não é isso? Somos libertados por ela. Vivemos por ela. Morremos por ela. Seremos ressuscitados por ela. E viveremos eternamente por ela. Justiça e retidão. Somos criados segundo Deus nisso. Por isso que Ele diz que nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Veja, agora o que nos move é o amor por Deus, o amor por Cristo, o amor pelo Espírito Santo. Agora nós não estamos mais preocupados em se estamos quebrando uma regrinha. Nós estamos preocupados agora se estamos ofendendo a Deus, se estamos ofendendo a Cristo. Então é isso. Então o que nós estamos falando é de um viver. Veja, ou você vai viver como um filho de Deus, ou você vai viver como um filho do diabo. É assim. É dessa forma. Então aqui nós vemos que nós somos agora criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, amados, isso aqui é maravilhoso. Que esses versículos encham os nossos corações nessa noite. A minha vontade e o meu desejo, a minha oração é que essas verdades gerem vida em vocês. É como o Jonathan Edwards fala, que as nossas afeições, quando nós nascemos de novo, verdadeiramente são mudadas. São coisas mais profundas. Veja, cristianismo, evangelho não é aumento de intelecto.
religioso, não é isso. Mas nós aprendemos cada vez mais para melhor servir a Deus, para melhor nos comportarmos, porque agora, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, fazemos para a glória do Filho de Deus, fazemos para a glória de Deus, fazemos para a glória do Espírito Santo. Então isso é maravilhoso, amados. Essa porção do Evangelho foi nos revelada nessa noite, foi trazida para nós, para que nós possamos ter vida. Então espero que essa palavra recaia no seu coração e que ela possa perdurar, que ela possa durar muito tempo. Que essas verdades, que o Espírito Santo possa levá-los a experimentar essas verdades, que o Espírito Santo possa direcionar as suas ações, os seus pensamentos, os seus desejos, através da palavra de Deus. Então nós vimos que nós temos que nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, porque esse novo homem ele é criado segundo Deus. Então nós vimos lá em João que para nascer um filho de Deus, quando nós falamos de conversão verdadeira, um grande poder é exercido sobre as nossas vidas. Não é eu dando uma chance para Deus, é Deus dando uma chance para mim. Não é eu aceitando Ele como meu Senhor, mas é Ele me fazendo do seu servo. Não é eu permitindo que Ele haja na minha regeneração, mas é Ele me regenerando para a minha salvação. Então essas verdades, amados, adentrem o coração de vocês nessa noite. Amém? Vamos orar?